Então, agradecendo, né, a presença de todos aí, certo? Pedindo desculpas mais uma vez pelo atraso, mas realmente eu não estava conseguindo conectar. Minha internet tá funcionando direitinho. Tava até com o streaming aberto aqui, normal. Eu reiniciei o roteador, nada. Reiniciei mais uma vez, nada. Na quarta tentativa foi que eu consegui conectar, certo? Então, como eu tinha falado ontem, hoje a gente vai fazer um exercíciozinho aí, um de exercício, certo? Vamos pelo menos tentar começar. Já falei os avisos de ontem da prova, né? Então não preciso repetir hoje, certo? Estou só abrindo aqui rapidinho para compartilhar com vocês. Deixa eu tentar agora, acho que vai. Deixa eu ver se vai. Vê se vocês visualizam aí a tela aí. Tá aparecendo? Acho que não tá aparecendo nada não, né? Certo. Certo, só um minuto, certo? É o quadro em branco. Era para estar aparecendo, né? Mas só mais um minuto aí, certo? Deve ser, né? Calma, jovens. Acho que agora foi, né? Deixa eu visualizando. Certo. Então, não sei se é a minha internet ou o Blackboard, certo? Que tá dando esse. Tá todo mundo me ouvindo? Direitinho? Certo, então vamos lá, começando, né? Deixa eu printar logo aqui a tela. Tem 8 pessoas online aí, certo? Galera aí, o fim de festa, né? Fica até o final da semana na aula. Então vocês são vencedores aí, certo? Bom, então começando aí. Ontem eu tinha falado que ia trazer uma lista de exercícios, certo? Então, eita, fechei, foi mal. Então tá ela aí pra gente ir discutindo aí, certo? Ela não vale ponto, é mais só pra gente cumprir tabela. E atendendo a pedidos aí do nosso colega Ian, trouxe uma lista aí com 16 questões, tá certo? Pra gente pegar até umas 10h30, 10h40. Porque Ian disse que era pouca questão, né? Botei 16 até umas 11 horas da noite pra gente ficar tendo aula, certo? Na questão 1 aí, certo? Pronto, exato, né? Pronto, é isso, Alan. Eu libero todo mundo aí às 9h30, 9h40 e ele fica até 11 horas da noite. Não é não, Ian? Tô zoando, pô. Não trouxe isso tudo, não. Tô brincando, só são as 7 questões, outras questões aqui, certo? São os... Pô, vocês querem assustar o cara mesmo, né? Ó, na questão 1 aí, deixa eu ver se eu dou zoom aqui, certo? Espera aí que eu fiz uma cagada aqui. Espera aí que eu fiz uma merda. Espera aí, viu, gente? Rapaz, tava tudo dando tão certinho o dia inteiro. Só nessa última aula que começou a dar problema. Eu acho que agora vai.
Calma, calma, calma. Tudo certo, né? Só que eu não posso liberar vocês, né? Que a gente não pode ser só ter 10 minutos de aula, né? Senão vai dar águia aí, certo? Caiu. DNS do Google deu problema também. Não sei se vocês souberam agora à tarde. Um pedaço do mundo aí que ficou sem Google aí. Tá, eu tô tentando compartilhar aqui, certo? Para mim já aparece, mas acho que tá tentando conectar aí. Então tenham paciência, um pouco de paciência. É verdade, calma. Acho que agora foi, finalmente, certo? Depois de um ano aí. Bom, então eu tinha prometido a lista de exercícios, trouxe ela pra gente discutir esses próximos 30 minutos aí, certo? Vou ver como é que eu respondo essa primeira questão em relação à escrita. Vou tentar abrir o quadro branco aqui, não sei como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu imaginar aqui. Seria interessante se vocês fizessem em um papel, né? Eu não tenho como botar o quadro branco ao mesmo tempo de exercício, certo? E essa questão seria aquela questão que eu faria no quadro. Mas vamos lá, devagarinho, vamos tentar entender, certo? Considera a gramática de contexto abaixo. Aí nós temos aí uma exão que gera mais tesão, menos tesão ou tesão, certo? Tesão gera tesão, asterisco Fzão, ou tesão dividido por Fzão, ou Fzão, que gera exão, entre parênteses, né? Esse segundo Fzão, ele tem que estar aqui abaixo, certo? Deixa eu só corrigir aqui. Isso. E Fzão gera exão entre parênteses ou ID, né? Acho que todo mundo visualiza aí, né? Vou dar mais um zoom aqui, certo? Então, qual das alternativas abaixo expressa corretamente uma derivação mais à direita para a expressão A vezes B, certo? Se vocês não recordam, algumas aulas atrás a gente já vinha discutindo em relação à derivação mais à esquerda e derivação mais à direita, certo? E não sei se vocês lembram que a gente tinha uma árvore, né, que é aquela árvore recursiva, tanto a recursiva de backtrack quanto a recursiva preditiva, que ela trabalhava justamente com essa decomposição da árvore, de derivação, certo? Então, considerando aí que a gente vai ter que ter uma derivação à direita dessa expressão, A vezes B, como é que seria esse esquema, esse processo de produção aí dessa gramática regular? Aí, no caso, a letra A a gente tem aí, certo? E gera E mais T, que gera T vezes B, que vai gerar A vezes B, certo? Letra B, E que gera T vezes F, que gera F vezes F, que gera A vezes, que gera A vezes B. E por aí vai, letra C, letra D, letra E. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem tentar desenhar? Ou vocês querem que eu tente desenhar aqui e compartilhe na tela no quadro branco? O que vocês acham? Aí vocês teriam que abrir aí a lista de exercícios para ficar visualizando, certo? Aí no caso aqui eu vou tirar a lista, certo? Eu vou ficar visualizando, mas aí vou fazer o seguinte, vou botar a gramática no quadro branco para a gente tentar fazer todo mundo junto aqui, certo? Printa. Já está lá no virtual a lista já, na parte de exercícios. Deixa eu botar o quadro branco aqui. E vou botar aqui a expressão regular, certo? Gera mais T. É o ou, certo? O menos T. Não cola, bicho. Infelizmente. Ou T, certo? Mas aí vocês visualizam o que eu estou escrevendo, né? T gera T vezes F. Ou T dividido por F, certo? Ou F. E F gera parênteses parênteses, o ID. Então aqui é a gramática regular que a gente tem, certo?
Aí, no caso, a expressão que ele pede na questão é essa daqui, ó. A vezes B. Como é que ficaria ela aí mais à direita? Quem quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade, certo? Pra gente começar, vocês podem também digitar no chat aí. Deixa eu botar aqui um lápis. Risca. E aí? Como é que eu faria mais à direita isso aí? Vai ter que ser A vezes B. Então eu vou ter que automaticamente gerar o T vezes o F, certo? Só que para ficar mais à direita, como é que eu faria o segundo passo aí? Porque a gente vai ter que partir automaticamente de quem? De E, né? Que o E vai estar onde? Vai estar aqui. Todo mundo concorda? O E vai gerar o que nesse caso aí? E mais T, E menos T ou só o T? O que é que vocês acham? T, né? Então seria isso aqui, né? Isso. E depois? T gera T vezes F, ou T dividido por F, ou quem? Ou F. E aí? T vezes F, né? Porque tem um asterisco. Ou não? Certo. Isso. No caso, ó, fica T aqui e aqui fica como? Fica F, certo? E agora? F gera ID, tá aí no quadro, ó. Ou gera a parênteses, exam parênteses ou ID, né? Mas tem que ser mais à direita. Como é que ficaria o próximo passo aí agora? F vai gerar quem agora? Eu vou para o T ou para o F? O que é que vocês acham? Lembre-se que eu estou pedindo mais à direita, certo? A expressão. T ou F? O que é que vocês acham? E aí? Direita, F. Certo. No caso, o F vai gerar aqui, então, agora. ID? No caso, vai ser ID aqui. Isso. E esse ID gera quem? A ou B? Aqui tem ID, bicho. Dá pra enxergar aqui, certo? Eita, menino. Vocês estão enrolados, né? Esse sim eu apago. O que é que vocês acham? É a ID mesmo, professor? Depois do F? O ID, nesse caso, vai gerar A ou B, né? Aí, no caso aqui, o próximo passo seria gerar um dos dois, né? Quem gera a gente geraria aí? O B? B. E aqui esse T? Faleceu. Não, mas aí justamente para formar a expressão mais à direita, entendeu? Tem que ficar A vezes B mais à direita. Então, o B automaticamente vai ter que ser o mais à direita. Não tem ponto correr. Aí é o que eu tô falando. Esse F aqui, T gera F, gerou aqui, ó. Na segunda linha aí, tá vendo? É isso que eu tô falando. Esse F ele vai gerar quem? Ele vai gerar E parênteses. E parênteses não é porque na verdade não tem, né? T gera F, gera ID, gera A. No caso aqui seria o A, em vez do B. Ele vai ter que gerar um por vez. Entendeu, João?
que é um passo a passo. E aí? Esse T vai ter que gerar quem? Tá faltando quem agora? O A e o vezes, concordam? Sim. Então o T vai gerar quem aí? Ah, F, de novo. Se eu botar o F aqui, ó. Aí o F gera quem agora? Vocês acham que não fica errado, não? F gera E e o vezes. Exatamente, vai faltar o asterisco. E aí? é Também Graciela. tá no chiado também aí. O T ele vai ter que gerar quem, ó? Gera F, não? T e F, concorda? E aqui vai estar quem no meio, ó? Isso. Aí a gente já tem quem aqui? Asterisco e quem? E FT e aqui o B. Tá faltando quem agora? O A, né? Ah, O T pode gerar quem? Pode gerar F e vai gerar quem? ID, que vai gerar A. O F continua. Esse F pode gerar aqui no caso quem? T também, certo? Mesmo processo. F. Aqui a gente pode deixar um vazio, porque ele não vai reconhecer. No caso ficaria assim, ó. A leitura, né? Ou seja, A vezes B. Tá já? Alguém enxerga alguma alternativa dessas aí? Faltou botar as alternativas, né? Ixi, como é que eu vou fazer essa gambiarra agora para mostrar esse desenho e as respostas ao mesmo tempo? Deixa eu ver como é que eu vou. Deixa eu printar a tela aqui, certo? É a lista de revisão, Alan. nem eu tô encontrando aqui. Tá dentro da pasta, material didático. Não, tô usando na alternativa. Tem que gerar. Tem que gerar. Deixa eu botar, tentar botar aqui. Vê se aparece para vocês aí. Pera aí, vamos. Fala, Vinícius. Pera aí que eu tô abrindo aqui a sala. Pera aí, jovens, calma. Calma. Deixa eu olhar aqui. Botei a de ar. Deixa eu corrigir aqui, certo? Só um minuto. Calma, calma, calma. Tá indo, certo? Só um minutinho aí. Dá um F5 aí, bicho, pra ver se atualizou aí. Rapidinho. Acho que agora foi, né? E aí, qual é a letra? O que é que vocês acham? Pronto, apareceu aqui pra mim também. Que não tem como botar o quadro e a lista ao mesmo tempo, certo? Eu vou deixar que vocês respondam então essa daí.
Vamos passar para 2. Porque aí precisaria do quadro e da lista ao mesmo tempo. Não tem como botar no sistema, certo? Vamos para 2. A questão 2 diz assim: uma das técnicas de análise sintática disponíveis consiste em iniciar a análise a partir do símbolo inicial da gramática, certo? E em seguida prosseguir escolhendo arbitrariamente produções a serem utilizadas nas derivações. Quando a escolha arbitrária da produção não é adequada, o método utiliza retrocesso, até que se escolha uma produção adequada ou que a lista de produções candidatas se esvazie. Como é conhecida essa técnica da análise sintática? E aí? A gente falou dela ontem e semana passada. Quem é que lembra? Quando ele bota descida aí, seria na abordagem top-down, certo? De cima para baixo. É a sintática de descida, né? Top-down preditiva, léxica recursiva, sintática shift-reduce, sintática recursiva ou ascendente shift-reduce. O que, é que vocês acham? Letra A, preditiva. Alguém acha outra alternativa aí? Ou não? Ó, vou dar um macete aí, certo? Sempre que a gente falar de retrocesso e no caso aí que ele precisa percorrer e quando ele percorre ele volta, porque pode ter dado algum tipo de erro ali, certo? A gente está falando de recursão. Esse processo recursivo ele é um processo que ele é contínuo, certo? Então vai depender do tipo de implementação que você utiliza. Nesse caso aí, como a gente estudado ontem, a gente pode ter esse retrocesso de duas maneiras. A gente pode ter esse retrocesso quando ele apenas utiliza a gramática como síntese, nesse caso aí, ele volta várias vezes para as expressões regulares anteriores, certo? Ou quando esse processo, na verdade, ele é meio que no instinto. O que é que significa dizer no instinto? Ele pega o lado mais à esquerda, que você vai ter da gramática, certo? E esse lado mais à esquerda, ele vai estar sempre sendo testado pela primeira vez. Caso esse lado mais à esquerda não dê certo, aí sim, é que ele vai chutar o primeiro passo, no caso, o primeiro processo ou processo anterior. Então, tem essa pequena diferença aí que a gente tinha falado, certo? Então, sempre que eu utilizar a volta, e essa volta for candidata, essa volta candidata que a gente chama de tracking. Tracking seria ele testar cada lado da árvore de derivação. Então, quando ele testa um lado da árvore de derivação e essa árvore ela dá erro, certo? Aí o algoritmo ele possibilita que, no caso a gramática, no caso a derivação da árvore pela gramática, ela possa voltar e testar o próximo filho da árvore, no caso o próximo galho da árvore. Então esse processo de subir e descer várias vezes, testando filho a filho, é recursividade. E esse processo de testar vários filhos voltando, a gente chama de tracking, ou seja, recursividade por tracking, que para a literatura vai ser chamado de backtracking. Então, a análise que esse processo dá, primeiro não é na análise léxica, é na análise sintática, porque a análise léxica vai gerar os tokens, que a gente também já tinha falado, né? E não é preditivo, certo? Porque justamente ele vai ficar voltando, ele não vai seguir uma linearidade esquerda e direita. Nesse caso aí, certo? A alternativa que está correta para a questão 2 é a letra A, que vai ser análise sintática de descida, aliás, letra D de dado, que é análise sintática de descida recursiva, certo? Quem tiver dúvidas em relação à explicação dessa questão, ela está no slide 7, na folha 97, que foi justamente o que eu encerrei ontem na aula de vocês, certo? Então, eu vou botar aqui no chat. Slide 7, folha 97. Aí dá justamente a explicação desse processo para que vocês possam ter entendimento, certo? Então, quem faltou às aulas, automaticamente não vai estar entendendo. Então, quem veio até pelo menos a aula de ontem, certo? Acredito que deva ter entendido. Na questão 3, eu falo assim: um processo de compilação geralmente não é realizado em uma única etapa, né? Mas sim dividido em várias fases, cada fase com um conjunto de responsabilidades bem definidas, né? Uma dessas fases envolve a recepção de tokens identificados pela fase anterior, para que seja realizada a verificação do posicionamento desses tokens de acordo com o conjunto de regras da linguagem de programação, as quais são descritas através de uma gramática. Qual o nome que se dá a essa fase da compilação? E aí?
É análise sintática, análise léxica, geração de código intermediário, otimização ou análise semântica? O que é que vocês acham? Mais alguém? Letra E, análise semântica. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos por eliminação aqui, certo? Ó, vamos pela letra B. Por que não seria análise léxica? Porque a análise léxica ela é a análise que vai gerar o token, certo? E a questão ela já descreve que uma dessas fases envolve a recepção de tokens. Então o token já vem de algum canto. Quem é que vai gerar o token vai ser análise léxica, certo? Na letra A eu falo da análise sintática, certo? Espera aí que entrou uma borboleta aqui no quarto aqui. Tá voando aqui em cima da lâmpada, não pega em mim. Na letra A eu falo da análise sintática, certo? E a análise sintática ela recebe o token para justamente verificar o posicionamento que esse token vai ter, certo? Dado uma série de regras que são delimitadas nas expressões regular. E essa expressão regular ela vai justamente possibilitar, certo, que esse token ele seja posicionado. O que é que significa isso? Que ele seja direcionado para que ele possa justamente formar a frase. Que é que nem vocês fizeram aquele exercício da análise Lex, né? Que foi que fez aquele exercício com aquele copo fonte. Nesse caso aí, a análise sintática se encaixa nessa afirmação. Mais abaixo, a gente tem geração de código intermediário, não é, certo? Otimização de código também não é. E por que nesse caso aí não vai ser análise semântica? Que eu acho que a maioria chutou aí, certo? Porque a análise semântica ela não posiciona token, ela posiciona escopo da gramática, que é diferente, certo? Então sempre que vocês virem falar de escopo, que é a questão do contexto da gramática, ou a delimitação de determinados aspectos, aí sim a gente vai poder falar dessa estrutura, certo? Então quem posiciona tokens baseados em uma tabela anterior, que é produzida e gerada pela análise léxica, análise sintática. Então, acho que se ninguém botou letra A, todo mundo errou aí no chute aí, certo? É sinal aí que ninguém tá estudando, né? Aliás, só Jailson aí que acertou, né? Jailson botou análise sintática letra A, certo? Então, questão 2 é letra A. João botou letra A também? Depois mudaram. Ninguém sabia. Eu botei, mas houve pressão para pôr na E e depois eu desisti e pus na E porque toda a gente estava pondo E, então eu devo ter errado. Foi o que eu pensei. Então você foi induzido, né, João? Que, quando eu vi as quais são descritas através de uma gramática, aí eu fui lá, análise semântica. Por isso que eu botei letra E. Mas estava errado. Aí, A galera agora vai ficar mentindo quem tá estudando. aí Demetrio tá botando aí. É de certeza que é A. Entendi aí, né? Queria nem rir agora, viu? Lemão misura. Chute coletivo fall, né? Todo mundo aí voou, certo? Vamos para a quarta questão aí. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que melhor define uma gramática livre de contexto que contém ambiguidade. Todo mundo lembra o que é ambiguidade, né? Então vou ler aqui e vocês vão dizer qual a alternativa, certo? Todo mundo aí vai se juntar, né? Enfim. Gramáticas ambíguas são aquelas preferencialmente utilizadas na construção de analisadores sintáticos, certo? Uma gramática que permite mais de uma árvore de derivação para alguma sentença é considerada ambígua. Uma gramática é ambígua quando não existem derivações que levem um símbolo não terminal inicial até uma sentença de símbolos terminais. Quando são necessárias várias derivações para se partir de um símbolo não terminal inicial,
até uma sentença formada apenas por símbolos terminais, dizemos que a gramática utilizada é ambígua. E letra E, uma gramática ambígua é aquela que é formada por múltiplas produções. O que é que os senhores chutam aí? João já botou letra B de bola aí, né? Lindenberg também. Mais alguém? Demetrios. Mais alguém? Se vocês fossem chutar, É chuta aí no chat. ambiguidade é formada por uma árvore sintática, né, professor? Calma, jovem. Ou não? Se você fosse chutar, você chutaria o que aí? Chuta no chat aí. Por chute mesmo, se fosse, eu chutaria B mesmo, porque já que tem mais de uma árvore de derivação, significa que tem dois caminhos, por assim dizer. Certo, mais alguém? Então a resposta aí dos meninos está o quê? Ah, beleza. Estou digitando aqui, certo? 3, 2, 1. Está Calma, correto, correto o certo? quê? Letra B de bola. Ah, tá. Por quê? Vamos analisar cada uma delas. A letra A está errada. Por quê? Gramáticas ambíguas são aquelas preferencialmente utilizadas na construção de analisadores sintáticos. Isso aí não tem nada a ver, certo? Qualquer gramática, seja ela linear à direita, à esquerda, ou livre de contexto, ela gera um analisador sintático, independente de ser ambíguo ou não, certo? Então já está errada. Letra B aí eu vou pegar o gancho do que o João falou. Uma gramática que permite mais de uma derivação para alguma sentença considerada ambígua. Lembram quando eu falei de palíndromo, que a gente usa arara, e arara pode ser escrita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então você vai ter a mesma palavra, que pode ter duas hierarquias, certo? Tanto uma abordagem recursiva preditiva, quanto recursiva mais à esquerda, quanto recursiva ou preditiva também à direita, certo? Então, quando você tem mais de uma árvore de derivação para a mesma sentença, a gente chama esse processo de GLC ambígua, certo? Vamos ver porque a letra C está errada. Uma gramática é ambígua quando não existe derivações que levam um símbolo não terminal. Aí já está errado. Porque não tem uma gramática que não tem um símbolo não terminal. Porque senão ela não vai ser gramática, certo? Então já voou. Quando são necessárias várias derivações para se partir de um símbolo não terminal inicial, até uma sentença formada apenas por símbolos terminais, dizemos que é a gramática utilizada é ambígua. Qualquer gramática regular, o conceito dela é essa daí, da letra D. Então, todas as gramáticas regulares automaticamente vão ter que sair dos não terminais para terem apenas sentenças formadas por terminais, certo? E letra E é uma gramática ambígua, aquela que é formada por muitas produções. Então, excetuando a letra A de avião e B de bola, as outras três alternativas são conceitos de gramáticas regulares, certo? Então, elas se aderem aos demais, todas as gramáticas que a gente está falando. Então, parabéns aí, erraram a 3, mas acertaram a 4, né? Questão 5. O curso de Ciência da Computação é centrado no desenvolvimento de programas de computador. Os mais importantes programas de computador já criados na história da computação é o compilador. Atualmente, os compiladores são construídos sobre uma base sólida, formada por princípios oriundos sobre subáreas, teoria da computação, engenharia e estrutura. Como você define um compilador? Qual a diferença entre o compilador e o interpretador? E aí? O que é que poderia falar aí? O compilador, ele fica tocando lá, quando eu gerar o código fonte, ele passa, vamos dizer, por uma camada, no caso, já gera o assembler. O interpretador tem a camada do interpretador, a de compilação abaixo, para depois gerar o código. Ou eu tô errado? Mais alguém? Para falar a respeito disso, eu creio que é porque, como o Linick falou, o compilador ele gerará mesmo o código objeto daquilo e do programa, e o interpretador, por vezes, como por exemplo em JavaScript, que é uma linguagem interpretada, por mais que seja gerado um código objeto, primeiro ele é interpretado. Não, primeiro a linguagem inicialmente é interpretada para depois passar pelo processo de compilação propriamente dito. Primeiro vira outra linguagem, que seja C++ ou coisa do tipo, para depois passar pelo processo de compilação. Joia, mais alguém quer falar alguma coisa? Não?
Então, os dois conceitos que vocês dois falaram tá correto, certo? Então, compilação ela é um processo que pega, em tese, né, várias etapas, várias camadas que vão desde uma linguagem do mais alto nível até o mais baixo nível, passando por várias camadas de software, certo? Até chegar na montagem da arquitetura de hardware. E a interpretação ela é um processo de execução de uma dada uma linguagem-alvo, enfim, uma linguagem de alto nível, em uma abstração de software. E essa abstração de software ela vai simular toda a hierarquia que tem abaixo do processo de compilação. Então, esse processo ele é chamado de interpretação porque ele é baseado em uma virtualização, certo? E essa virtualização ela pode abranger ou ela pode obter várias, digamos assim, várias facetas aí, várias arquiteturas, né? A gente tem aí, eu sempre falo a JVM porque a JVM é mais conhecida, né? Mas você tem várias outras, digamos, abordagens, vários outros frameworks aí que o pessoal utiliza, certo? Na questão 6, tem aí uma figurinha, que é a figurinha que está lá no meu slide, que a gente já falou bastante, né? Observa a imagem abaixo e responda o que se pede. Então, a imagem dispõe um processo de compilação, desde a programação de alto nível, a abstração de hardware, quando se monta a arquitetura a partir de um código de baixo nível. Que foi o que a gente acabou de falar, né? Em cada nível se detém uma característica específica pela qual os programadores devem ter consciência. Acerca de cada etapa que compõe um processo, letra A. Em qual etapa são gerados tokens que representam informações e significados simples? E afinal, o que é um token? E aí? O token seria mais a questão da segurança, professor? Não, o token, ele meio que vai ser os símbolos da linguagem, por assim dizer. Os símbolos a serem utilizados pela linguagem, os símbolos que aquele compilador vai, como é que eu posso dizer, poder interpretar. Se recebeu aquele símbolo, faz parte daquela linguagem, então ele passará para a próxima etapa. Se não faz parte do grupo de tokens, aí já é um erro. Mais alguém? Só tem 2 falando. Cadê os outros 12 aí, hein? Os outros 11? Alexandre, Alan, Demetrios, Graciele, Guilherme. É que eu tô comendo. Ian. Eu falei ali, token é o código das palavras reservadas, porque eu levei em consideração também a mesma coisa que o Rafael falou. É uma palavra reservada daquela gramática, ele está naquele contexto, então ele é um token dali. Exato, certo? Primeiro, a etapa vai ser a análise léxica, né? Que vocês fizeram até a prática. E o token, ele representa ou um símbolo, certo? Ou uma ação, ou um comando pela qual vai ser disposto, reservado ou selecionado a partir da concatenação de strings. Certo? Professor, Então, oi. O token é um analisador sintático, não? Ele também é utilizado no analisador sintático, mas eu pergunto onde é que ele é gerado. Ah, sim. É gerado o token, certo? Ele é utilizado, na verdade, em todas as etapas. Porque os tokens, eles vão, como é que eu vou falar? Sendo estendidos, né? Enquanto frase, enquanto expressão regular, enquanto não terminal, você está entendendo? Até a estrutura semântica ela é baseada em tokens, mas a questão da representação para a geração ela é realizada na análise léxica, né? Exato. Na letra B, eu pergunto, o que é e para que serve a tabela de síntese, o tratamento de erros? Quem é que lembra? A gente falou bastante disso aí, quem fez a prática também teve que fazer, né? Calma, tem a ver com os tokens, a definição de palavras e Isso. tokens, depender do contexto deles no decorrer do programa. Faz uma tabela para indicar se aquela palavra ou token é um delimitador ou uma variável. Exato, perfeito. Exatamente isso. A tabela de Sims ela ajuda, na verdade, o objetivo principal dela é para a classificação dos dados, para a classificação dos tokens.
Porque aí, João, você pode seguir uma regra, um paramento, uma anotação, certo? De algum tipo de gramática, algum tipo de determinação, orientação de linguagem que se adota, sei lá, pela ISO, pela UTF, enfim, pela ANSI, qualquer outro padrão. E aquele token, ele ser identificado como outro símbolo em outra linguagem. Você está entendendo? Enfim, vamos pegar um exemplo aí. Você tem, por exemplo, acho que é no espanhol, vocês me ajudem aí, que a letra N ela é acentuada com tio, né? Se eu não me engano. É. E no Brasil, certo, a gente só utiliza, se eu não me engano, só são nas vogais, mas tem alguns idiomas, como o próprio espanhol, que se utiliza nas consoantes, vocês estão entendendo? Então, você pode ter um token que ele seja um tipo de dado, certo? Mas aquele dado... Peraí que a borboleta bateu nas minhas costas aqui. E o tipo de dado, ele seja um código padrão para ambos os idiomas, mas aquela nomenclatura ou aquela palavra reservada que é o token, ele vai variar a sua escrita. Então, a léxica, ou seja, a escrita da cada palavra, ela tem que seguir o mesmo padrão. Mas a representação, que é o token, ele vai ter uma escrita diferente, certo? Então, não sei se vocês entendem do que é chegar. Tipo assim, se eu for fazer um if else, o if else ele vai ter que ter a mesma estrutura, certo? Mas a escrita, se você pegar em C, é if else. Se você pegar em Python, é if e elif. Só que o elif, ele vai ser um condicional. Então, na tabela de símbolos, eu vou ter lá conde, um exemplo, condição. Para Python, eu uso na tabela de símbolos o elif. E para C, o Java, eu uso o else. O else if, certo? Não pode variar. Então, a resposta é essa mesmo que vocês falaram. E eu já adiantando aqui, por causa do tempo, o tratamento de erros, ele serve justamente para que, caso essa palavra ou qualquer outro mecanismo ele seja não reconhecido, falta algum tipo de dado, ou falta algum tipo de token, ou qualquer outra ação de leitura, certo? Então, esse erro, essa exceção pela qual ela é gerada, vai possibilitar o programador corrigir aquele processo. Vocês até fizeram aí, né, na atividade de análise léxica, a geração, ou a atualização, na verdade, da gramática regular, das gramáticas regulares, né? Das expressões regulares, na verdade. E acho que todo mundo entendeu aí, né? Na letra C eu pergunto, na sua opinião, por que em todas as etapas a figura remete tanto à tabela de símbolos quanto ao tratamento de erros? Explique. O que é que vocês acham que a tabela de símbolos ela tem que percorrer aí todo o processo de compilação, certo? E o tratamento de erro ele só pega essas 3 etapas iniciais. O que é que vocês acham aí? É uma pergunta lógica, essa pergunta que eu estou fazendo. Não é raciocinar acho que direito. se ele já passou nas 3 primeiras, quer dizer que já é um código válido. Exato. Lembre-se que a tabela de símbolos ela é produzida na análise léxica, certo? E ela é replicada nas análises sintáticas e semânticas, porque na verdade ela é repassada, essa tabela. A tabela de símbolos, para cada, digamos, etapa, ela se baseia na função de token. Então ela não vai ser atualizada, ela vai ser só corrigida, certo? E os tokens, eles podem ter substituições ou variações dependendo tanto do escopo sintático, que é da frase que você escreve, quanto do escopo semântico. No caso, não existe escopo sintático, da frase sintática, né? E do escopo semântico. E o tratamento de erro, isso as etapas subsequentes também. E o tratamento de erro ele só vai ser feito nas 3 primeiras etapas, porque justamente é o processo que você tem de redefinição das sentenças, né? Que são as produções pela qual a gente está utilizando, né? Letra D aí, qual o objetivo das etapas de análise léxica, sintática e semântica, né? Falando rapidinho aí, a léxica, o objetivo dela, como a gente já falou várias vezes, é gerar a questão dos lexemas, que são os tokens, certo? Com seus respectivos significados, e realizar a classificação desses lexemas. A análise sintática é dispor a hierarquia de composição das sentenças a partir da decomposição delas, seja numa questão top-down, né, que é de descida, quanto de subida, que é bottom-up, certo? E a semântica é a geração de escopo das sentenças alinhadas aos lexemas, que são os tokens. Então, a gente vai ter todo um escopo aí de várias sentenças que, quando estão interligadas ou relacionadas entre si, elas vão ter um escopo finito que ele vai representar algum tipo de significado pela qual ele é escrito, certo? Eu vou deixar as questões 7 e 8 para vocês, porque senão a gente vai passar das 10 horas. E a gente já está com 50 e poucos minutos de aula já, certo? Mas a questão 7 aí, só rapidinho para ler.
Observa o código a seguir e responda o que se pede, né? Então você tem um for aí, pseudo-algoritmo, né? Eu fiz em C, certo? X igual a 0, x menor ou igual do que 10, x mais mais, certo? Como funciona o processo de análise léxica do código acima? Realiza a leitura simples gerando tokens, bem como a tabela de símbolos. Então, recomendo vocês fazerem, certo? Vocês já fizeram bastante essa prática. E na questão 8, eu falo assim, né? Acerca dos objetivos dos recuperadores de erros sintáticos, né? Que a gente falou há 4 semanas atrás sobre eles. Marca aquelas alternativas, e a gente falou na semana retrasada também, consideradas corretas. Então, vocês vão verificar aí o que é que está certo e o que é que está errado relacionado ao recuperador sintático. Então, nossa prova vai ser dia 24, acho. se eu não me engano, né? Na quinta-feira é nossa aula de revisão, certo? Aí, se vocês não responderem, eu finalizo a aula com essas duas questões aí, 7 e 8, certo? Mas recomendo vocês responderem. E a gente faz um pequeno bate-papo em relação à prova, tá certo? Direcionando vocês mais ou menos o que é que pode cair na prova, tá joia? Mas eu percebi aí que muitos não estudaram ainda, né? Estão só com a base da sala de aula, certo? A prova ela vai ser de consulta, mas é interessante dar uma estudada para não ficar perdido em relação a essa saudade. Eu vou até dar um conselho a todo mundo, certo? Cuidado, que prova de pesquisa ela é uma pegadinha. Porque vocês fazem a prova sem foco. Vocês fazem sem, digamos assim, um alinhamento de foco. O cara já sabe mais ou menos o que precisa pesquisar ou já estudou aquilo ali. Então, a noção do que é que está se pedindo. E quando você faz uma prova de pesquisa, se você não tiver foco, você não vai saber onde pesquisar ou pesquisar o conceito errado ou até botar a resposta errada, certo? Então, como eu estou falando, por mais que vocês tenham o dia inteiro aí de prova, mas é interessante dar uma lida, certo? Pelo menos, enfim, na véspera, na antivéspera. Para quem paga TCC1, que eu acho que é só o João, né, que paga. O prazo do TCC1 é até hoje, né? A partir de amanhã é prova para galera estudar. Tá joia? Joia, João. A partir de segunda eu pego no TCC de vocês, certo? Então é isso aí. Quem tiver dúvidas, manda mensagem para mim. Estou disponível no Blackboard, né? Graças a Deus, hoje é sexta. Então amanhã e domingo eu tô off. Amanhã é dia de lives aí, tomando uma cervejinha, né? Que ninguém é de ferro. E qualquer coisa está à disposição dos senhores. Tá joia? Beleza, Esse professor. é Valeu. feriado. E segunda-feira a gente se vê aí. E HC, né? Lembre que segunda tem aula de HC, viu? Então não faltem não. Deixa eu só printar a tela aqui. Calma, jovem. Deixa eu só printar a tela aqui para ver quem tá no final da aula, né? Que eu printo no começo da aula e no final da aula. Beleza? Então bom final de semana para todo mundo e a gente se vê segunda. Valeu!